Entre 1918 e 1920, um vírus do grupo influenza causou uma pandemia que tirou a vida de mais de 50 milhões de pessoas. A doença foi uma das mais mortais da história e ficou conhecida como a gripe espanhola. Meu nome é Jositon Correia, sejam bem-vindos ao canal de Omila. A gripe espanhola atingiu o mundo inteiro entre 1918 e 1920. Entretanto, a sua origem ainda não é muito conhecida. Algumas fontes afirmam que os Estados Unidos pode ter sido a fonte da origem do vírus. Outros indicam que a China pode ter sido a origem. E isso nos leva a falar sobre a nomenclatura do vírus. Apesar de receber o nome gripe espanhola, o vírus não começou na Espanha, diferente do que muito se pensou. O primeiro caso da doença foi notificado numa base militar no Kansas, nos Estados Unidos, quando um soldado apareceu doente com sintomas de uma doença semelhante à gripe, em março de 1918. E ao longo das outras semanas de março daquele ano, diversos soldados, entre 2.000 a 3.000 soldados, apresentaram sintomas semelhantes. O vírus causador da gripe espanhola foi uma variante do H1N1, que além de ter causado a própria gripe espanhola, foi responsável pela gripe suína entre 2009 e 2010. A maneira como o vírus da gripe acabou chegando aos seres humanos não é muito bem entendida. Acredita-se que através de aves migratórias contaminadas com o vírus e que eram reservatórios deles, acabaram contaminando porcos da região do Kansas, que por sua vez acabaram passando o vírus para o soldado americano Albert Gitchell. E foi essa sequência de transmissão que provavelmente fortaleceu o vírus. Por passar de espécie para espécie, o vírus provavelmente sofreu mutações que fortaleceram sua estrutura genética, permitindo que aumentasse a sua virulência, ou seja, sua capacidade de causar infecção. Além da grande capacidade de contaminar e também de se modificar dentro da célula dos hospedeiros, os vírus do grupo influenza têm uma particularidade bem curiosa. Ao invés de possuir DNA como material genético, o vírus do grupo influenza possui como material genético principal o RNA. E a presença deste material genético torna o vírus extremamente mutante. Isso porque, durante o processo de replicação viral e de produção de proteínas, os vírus que possuem RNA não possuem a capacidade de corrigir erros na formação de novos vírus e também de proteínas, o que faz com que estes vírus sejam extremamente mutantes. E a alta taxa de mutação explica a necessidade anual de vacinação contra as novas variantes que surgem da gripe. Além disso, a alta taxa de mutação faz com que o nosso sistema imunológico tenha dificuldade para reconhecer as proteínas presentes no vírus. As duas principais proteínas presentes no vírus da gripe é a neuraminidase e a hemaglutinina. A hemaglutinina tem como principal função se ligar à célula hospedeira fazendo o reconhecimento. Com isso, o vírus consegue invadir a célula e se replicar dentro dela. Entretanto, ao saírem das células, as novas partículas virais produzidas acabam se ligando novamente à célula hospedeira através da hemaglutinina. E é neste momento que entra em ação a neuraminidase, que tem como principal função cortar a ligação entre a hemaglutinina e a proteína receptora presente na célula hospedeira, fazendo com que as partículas virais sejam liberadas para contaminar outras células. A pandemia da gripe espanhola contou com 3 picos da doença. O primeiro deles se iniciou no final de abril e atingiu o máximo entre junho e julho, quando eram registradas 5 mortes a cada 1.000 pessoas. O primeiro pico da doença foi seguido por um período de estabilidade pequeno. Entretanto, no final de setembro de 1918, surge o segundo pico da doença, que durou até meados de dezembro. Neste segundo pico, eram registradas em seu ápice 25 mortes a cada 1.000 pessoas, uma taxa de mortalidade entre 6 a 8%. Algo que foi potencializado pela presença do vírus entre as tropas militares presentes na Europa no final da Primeira Guerra Mundial. O terceiro pico da doença foi registrado entre fevereiro e março de 1919. A doença causou um colapso na saúde mundial. Isso porque nenhum sistema de saúde presente no mundo estava preparado para lidar com a gravidade da doença.
Além disso, não havia leito para todas as pessoas, muito menos tratamentos eficazes. Ao redor do mundo eram comuns cenas como essa da imagem, com pessoas aguardando atendimento aglomeradas do lado de fora de hospitais. Somados a isso, os hábitos de higiene na época também não eram tão desenvolvidos, principalmente entre os homens entre 20 a 60 anos de idade, que foram justamente o grupo com o maior número de mortes. Além disso, infecções oportunistas causadas por bactérias ajudaram a gripe espanhola a matar cada vez mais pessoas. Afinal, naquela época não existiam antibióticos ainda. Sendo assim, qualquer infecção oportunista faria com que a pessoa tivesse uma chance ainda maior de morrer. Um dos países mais afetados pela pandemia foi a Índia, na época administrada pelo Reino Unido. A colônia britânica sofreu com mais de 15 milhões de mortes, muito devido à disparidade social presente entre os cidadãos. Falta de sensibilidade do governo indiano com os cidadãos fez com que os indianos despertassem o sentimento anticolonial, resultando, anos depois, no fim da colônia britânica e a independência da Índia. O Japão teve cerca de 25 milhões de contaminados, entretanto o número de mortes não passou de 400 mil. Isso porque, em certo período da pandemia, os japoneses passaram a aderir ao uso de máscara, algo que virou quase como uma roupa para os japoneses. Afinal, em qualquer tipo de surto de alguma doença respiratória, os japoneses utilizam a máscara normalmente. Nos Estados Unidos, cerca de 600 mil pessoas morreram devido às complicações pela gripe espanhola. Entretanto, o número poderia ser bem maior se as pessoas não tivessem aderido ao uso da máscara. Como vocês podem ver nesta imagem, diversos cidadãos norte-americanos utilizavam a máscara para se proteger. Entretanto, como os padrões de higiene no mundo todo ainda não eram tão desenvolvidos, muitas pessoas continuaram se contaminando. No Canadá, mais de 50 mil pessoas foram mortas pela gripe espanhola, e no continente africano, mais de 1 milhão de pessoas foram ao óbito. O número de mortos na China não chegou a ser divulgado de maneira oficial. Entretanto, algumas estimativas indicam que entre 800 mil a 2 milhões de cidadãos acabaram morrendo por causa da gripe espanhola. A gripe espanhola chegou ao Brasil através do navio Demerara, que vinha de viagem da Europa. Os primeiros contaminados desembarcaram em Recife, depois em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, a cidade mais atingida do Brasil. A doença rapidamente se espalhou pelo Brasil, em especial em São Paulo e no Rio de Janeiro, que inclusive não tinha mais vaga em hospital para ninguém. Com isso, diversas pessoas que morriam acabavam sendo queimadas nas ruas ou carregadas em caminhões para serem enterradas. E o maior golpe para o Brasil foi a morte do presidente Rodrigues Alves em janeiro de 1919, em decorrência das complicações causadas pela gripe espanhola. A ciência, a saúde e a higiene pessoal melhorou muito ao longo dos anos. Hoje temos tecnologias para debater e enfrentar qualquer doença que aparecer. Entretanto, ainda estamos sujeitos a enfrentar e sofrer com algumas dessas doenças que aparecem. É o caso da atual pandemia, a Covid-19. E temos como dever de cidadão continuar nos protegendo da doença, evitar aglomerações e usar a máscara sempre que é possível, além de não esquecer, é claro, da higienização das nossas mãos. É muito importante que você faça isso sempre. Sendo assim, galera, estamos chegando ao final de nosso vídeo. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e deixe nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui. O canal Diomila agradece a sua visualização e sua preferência. Até o próximo vídeo.